aqui. O que me traz hoje aqui são 3 assuntos que eu vou abordar, 2 patéticos e um sério, né, que aconteceram na última semana e que essa semana, né, parece que vai dar continuidade. O título da minha fala aqui hoje é As chamas do desassossego e das mentiras. A semana passada foi trepidante em acontecimentos que, numa olhada apressada e sem maiores reflexões, pareciam que não tinham relação entre si. Mas se olharmos com um pouco mais de critério, esses fatos díspares estão tão próximos quanto não pareçam ser. O fato mais representativo dos tempos inquietos que vivemos seja a forma como o digníssimo governador do Rio de Janeiro comemorou a morte do sequestrador do ônibus na ponte Rio-Niterói, ocorrido na última semana. O fato da polícia usar o método extremo de matar o causador do sequestro, e naquela situação talvez fosse o único, não dava licença ao governante fluminense de levantar o braço como se comemorasse um gol do seu time favorito. A mim não causou espanto, pois dias antes já vituperava em entrevista ao justificar a morte de 6 inocentes por uma ação da polícia como culpa dos que defendem os direitos humanos. Essa gente tem entre suas esquisitices a ideia de defender de que bandido bom é bandido morto. O fato de algum tempo depois, numa coletiva para a imprensa, se dizer solidário à família do sequestrador, pareceu mais uma compensação pelo desvario de sua conduta saindo do helicóptero em estado de euforia, do que sentimento de que declarou ter. Lamentável a sua conduta, governador. Então aquele ato de levantar o braço, aquele horrível, depõe, mas tem um trecho na entrevista dele que talvez as pessoas não perceberam. Ele disse que a polícia atuou como ele desejava na campanha política. Polícia não atua de acordo com campanha política. Polícia atua como deve ser um agente público. Agente público, seja ele qual for, não deve se alegrar em matar quem quer que seja numa ação do Estado. Mas, para uma patuleia ignóbil, os aplausos e os elogios decorrentes da atitude do governador atendem àquela visão meio faroeste de que somente dessa forma se porá fim à violência, ao passo que nessa atuada emerge das entranhas o espírito de vingança latente nestas hostes. De qualquer forma, horrível o que aconteceu. Outro acontecimento que dominou a imprensa na semana passada, e tudo indica que vai durar por longos dias, foram os incêndios na floresta amazônica. O festival de burrice dito sobre o tema, com perdão do trocadilho, foi a amazônica. O que é fato, e isto é corriqueiro, é que as queimadas neste período do ano são constantes. O inverno seco favorece o aparecimento de fogo em árvores e mato. Ponto. Também é verdadeiro que a atuação de garimpeiros e madeireiros, somado com a agricultura expansiva, favorece o clima de incêndio sem controle nas imagens divulgadas pela imprensa. A gravidade do problema das queimadas na Amazônia e nas franjas da floresta é histórico. O aumento significativo do desmatamento não fica só no discurso destrambelhado do presidente da República, quando põe em dúvida os dados de um dos mais importantes institutos de pesquisa do mundo, no caso, o INPE. Mas a falta de fiscalização decorrente de políticas públicas sérias para o meio ambiente também ajudam e muito para o estado de calamidade que se encontra as florestas brasileiras. O discurso do presidente da República, quando se refere ao meio ambiente, é fruto do puro achismo internetico. Suas falas sobre o tema, além de desastrosas, incentivam de forma direta e indireta o desmatamento sem controle, quando aponta, por exemplo, que as multas do IBAMA é uma indústria de arrecadar dinheiro. O cúmulo da decrepitude bolsonarista foi afirmar que os incêndios nas florestas brasileiras são frutos da ação de ONGs que perderam seus recursos. Este delírio nacionalista somente atiça a desconfiança internacional de que o Brasil é incapaz de proteger as suas matas. Que é incapaz, isto é evidente. Falta recursos, pessoal, maquinário, planejamento e seriedade na condução da preservação do meio ambiente em nosso país. Temos casos isolados de um ou outro ato dos governos, mas a política mais séria e sem continuidade não acontece. A Amazônia é um patrimônio da humanidade, mas que está sob responsabilidade dos brasileiros. Espírito ufanista somente acelera e demonstra nossa incapacidade de sozinhos cuidar do bem-estar de nossas reservas ambientais. As besteiras ditas sobre a floresta amazônica são gritantes. Pulmão do mundo não é, são os oceanos. A Amazônia regula o sistema de chuvas em boa parte do mundo. Dizer que será invadida por tropas militares estrangeiras é outra besteira sem tamanho. A extensão da floresta e sua vegetação
desestimula qualquer intervenção deste tipo. Bater de frente com os outros países dispensando recursos estrangeiros somente aumenta a retaliação econômica. E o primeiro a sofrer com este tipo de ação é o agronegócio, que depende das exportações para garantir a entrada de dólares. O presidente da República não deu início à destruição da Amazônia, mas seu discurso destrambelhado sobre ela ajudou a aumentar aquilo que já se vinha fazendo há muito tempo, pôr fogo em nossas florestas sem controle. Não sei se o ouvinte sabe, mas uma das primeiras leis ambientais do mundo foi feita por Portugal quando colonizou o Brasil. Quando os portugueses aqui chegaram, eles encontraram uma quantidade enorme de pau-brasil e começaram a extrair. Os índios, vendo que aquilo era uma fonte de lucro, passou a dizimar por completo todas as árvores de pau-brasil. Foi preciso que o governo português, à época, nos anos 1500, 1600, mas principalmente 1600, editasse uma lei controlando a destruição do pau-brasil. Né? Então o Brasil já tem um histórico grande de destruição. E por incrível que pareça, quem primeiro destruiu as nossas florestas foram os índios. Né? Às vezes por desconhecimento, às vezes por ganância, ou às vezes as duas junto. Bem, vamos alegrar aqui o ambiente. Vou fazer uma coisa que eu vi semana passada que eu não acreditei. Para encerrar, não poderia de falar de uma das birutices saídas da Lava Jato. O inquieto procurador Dallagnol propôs a construção de um monumento à Operação de Curitiba. Sim, caros ouvintes, um monumento. Nas conversas divulgadas no site Intercept, o distinto sugeriu e teve apoio dos colegas para construir uma estátua ou sei lá o que for, como um marco de combate à corrupção. Não sei como seria tal obra. Fico imaginando que seria uma coisa bem distinta e diferente. Coisa de gente que não tem o que fazer. Enfim, mas um delírio de quem não sabe o que faz e diz. Então, caro ouvinte, essas três situações, elas se entrelaçam, como eu disse no começo, porque elas representam o que é o Brasil. Fala-se muita bobagem, disse muita coisa, mas nada discutido com seriedade. Falam que a Amazônia é isso, que vai ser invadida, que uma coisa que as pessoas talvez não saibam, né, detratando o ministro francês, 36% da cobertura vegetal, a França tem 36% do seu território coberto por florestas. 36%, o Brasil tem 66%, tem 36%. Então, portanto, dizer que a Europa foi dizimada por florestas, é até que sim que foi. Dizimaram as florestas da Europa. Mas por quê? Houve 2 guerras mundiais, as coisas começaram lá na Idade Média, nos séculos antigos, né, na Idade Moderna, quando não havia consciência ambiental. Então, realmente a Europa não tem tantas florestas como dizem ter, como deveria ter, como deveria ter. Mas, certo, a dizimação não foi recente. Isso é um passado histórico. Compete ao Brasil não repetir o erro da Europa. Bom dia a todos e até a próxima quarta-feira.